Pensa Brasil, com Aldo Rebelo. 24 de dezembro de 2021 é aquela época, né, ministro Aldo, em que a gente começa a fazer os balanços do ano, começa a fazer projeção para o ano que vem, para o ano de 2022, mas é importante a gente relembrar, né, alguns pontos importantes da política brasileira nesse ano de 2021, conflito entre os poderes, legislativo e judiciário invadindo até as atribuições do executivo. Isso atrapalha o país. Queria ouvi-lo sobre esse ano que se encerra, né, em breve. Bom dia para o senhor. Bom dia, Carla. Bom dia aos nossos ouvintes. É evidente que nós tivemos um ano tumultuado por várias razões, por vários motivos. A pandemia, a crise econômica, a crise social. A situação do país é, de fato, muito difícil. E não bastasse essa situação difícil na economia e na área social, nós tivemos uma longa disputa entre os poderes, o que gera uma insegurança jurídica muito grande, porque a Constituição atribuía a cada poder as suas prerrogativas, a sua função. O executivo, naturalmente, é quem tem o domínio da situação nacional, executa o orçamento, o Congresso vota o orçamento e o Judiciário, principalmente o Supremo, decide quando há dúvida sobre a constitucionalidade das leis. O problema é que o Legislativo resolveu que, além de legislar, também deveria ser Poder Executivo e apropriou-se dos recursos do orçamento e passou, além de votar o orçamento, a executar o orçamento, até orçamento secreto. No Brasil, nós tivemos, esse ano, um ministro, ao invés de ter os seus recursos para distribuí-los de acordo com a sua ideia da gestão e da administração do país, ele tem que pedir que o legislativo, um deputado ou um senador, destine um determinado recurso para o seu ministério, o que já é uma coisa absurda. E o judiciário resolveu invadir atribuições do Poder Executivo, e não é apenas o Supremo, juiz de primeiro grau, resolve dizer o que o presidente da República, o que um ministro pode ou não pode fazer. Então já tivemos caso do Supremo proibir o presidente de nomear ministros, proibiu a Dilma de nomear um ministro, proibiu o Temer de nomear um ministro, agora proibiu o atual presidente de nomear um delegado, proibiu o Michel Temer de assinar decretos de fim de ano sobre a questão dos presos. Ou seja, é uma balbúrdia que nós vivemos, e isso gera uma insegurança, uma instabilidade. O presidente responde ameaçando os ministros do Supremo e o próprio Supremo, que também não é solução. Então, em resumo, Carla, nós precisamos arrumar essa carruagem, tá certo? Arrumar essa carruagem para que cada um cumpra a sua missão constitucional, porque isso gera um mal-estar muito grande no Brasil. Uhum. E seguindo nesse mesmo raciocínio, né, ministro, a ameaça do Executivo contra o Supremo gerou uma grande tensão também, algo que marcou esse ano de 2021. Marcou por quê? Porque estava implícita naquela manifestação convocada pelo presidente essa ameaça. E, naturalmente, que essa ameaça não teria como ser executada, como ir para frente. O que é que o presidente pode fazer contra o Supremo? Mesmo quando o Supremo está errado, o presidente só pode agir dentro da lei, só pode agir politicamente. Imagine agora se o Supremo também resolver ameaçar o Executivo, ameaçar o presidente da República, ameaçar ministro, ameaçar o Congresso. Não, isso num país democrático, num país guiado pela legalidade, isso não tem futuro, isso não pode dar certo. Só que nós já tivemos um caso, lá atrás, que a presidente Dilma foi proibida de nomear um ministro, no caso o Lula. Muita gente achou que isso era uma coisa correta. Depois o presidente Michel Temer queria nomear uma ministra do Trabalho, que era uma deputada, também foi proibido pelo Supremo. Muita gente achou que estava certo. Depois o presidente Bolsonaro foi proibido de nomear um delegado da Polícia Federal e muita gente achou que estava certo. É claro que estava errado nos três casos, mas as pessoas sempre acham que quando
a violação das prerrogativas é contra o seu adversário, elas celebram, elas festejam, elas não imaginam que amanhã isso pode acontecer contra os seus próprios interesses. Então, nomear ministro é uma atribuição do Executivo, decidir sobre constitucionalidade do Judiciário, votar o orçamento do Legislativo, executar o orçamento, por favor, isso é uma coisa do Executivo. O Legislativo não tem nem instrumentos para os deputados são municipalistas, o deputado pensa no seu município, quem pensa na União, no conjunto, é o poder executivo, o presidente da República e os ministros. Mas aqui no Brasil nós misturamos tudo e quem sabe talvez precisemos fazer um ajuste de contas para que cada um cuide da sua área. Não sei se será uma nova Constituição, uma nova Constituinte, mas a verdade, Carla, é que o Brasil não tem uma Constituição. A Constituição do Brasil é o que acha cada... Não são nem os 11 ministros do Supremo. Cada ministro do Supremo tem uma Constituição na cabeça e decide de acordo com aquilo que ele tem na cabeça. Com todo respeito ao Supremo, aos seus integrantes, que devem ter as suas prerrogativas protegidas e garantidas, mas os erros, os abusos, as invasões de atribuição de um poder sobre o outro, isso tem que ser discutido, tá certo? Discutido com modos civilizados, mas tem que ser discutido, porque isso não é bom para o país. Você não sabe o que é que vai acontecer quando alguém recorre ao Supremo. Qualquer decisão pode acontecer. Isso gera insegurança jurídica para as pessoas, para as empresas, para os investidores, para todo mundo. Quando a lei não é previsível naquilo que ela pode resultar quando precisa ser aplicada, gera insegurança para todo mundo e isso agrava a situação social e econômica que já são muito difíceis no nosso país. Já vivemos no limite, né, ministro? E achei interessante, desculpa, eu até, agora sim, eu tô me fazendo ser levada a sério, porque eu tava com aquela tiarinha de rena de Natal, desculpa, ministro, agora sim, né, estamos conversando seriamente, enfim. Quando a gente quer ser levado a sério, a gente tem que fazer por merecer. E aí o senhor estava falando, tocou num ponto que é muito interessante, né, entre aspas, que é, quando é ao meu favor, ok, essa decisão, quando é contra o meu inimigo, e aí, né, aprovo, mas quando é desfavorável para o meu lado, para a minha linha ideológica, opa, aí a interpretação é diferente. A gente tem no ano que vem um ano de eleição e, assim, a polarização, ela ainda existe, né? Não sei se vai estar no momento mais acirrado da história, porque a gente viveu momentos muito complicados, e aí o senhor agora está fazendo essas ponderações sobre o Supremo Tribunal Federal, e a gente vive momentos tão complicados, ministro, que nem mesmo cobranças legítimas muitas vezes são interpretadas como cobranças legítimas e muitas vezes elas acabam suando para algumas pessoas como ataques à democracia, né? Porque tem gente que só ouve o que quer ouvir, até mesmo fazer cobranças para os ministros do Supremo Tribunal Federal tá complicado nesse período tão polarizado que a gente vive politicamente. Pergunto para o senhor se o ano que vem, 2022, ano de eleição, vai ter polarização nesses níveis que a gente já está acostumado a ver? Me permita, Carla, dizer em primeiro lugar que a sua tiara de rena estava perfeitamente de acordo com a época natalina. Tá certo? Nós sabemos a época de Natal e não reduziu em nem um pouquinho a seriedade das suas intervenções e do seu trabalho, tá bem? Obrigada. Lamentavelmente, o que eu posso prever é que essa situação que já é difícil vai se agravar no ano eleitoral. Por quê? Porque é uma disputa eleitoral muito dura, muito polarizada, não será uma disputa baseada nas virtudes dos candidatos, um candidato olhar para o outro e dizer, eu sou melhor do que você. Não, a disputa vai ser no seguinte nível, você é pior do que eu, ou seja, ao invés de se destacar as qualidades e as virtudes dos candidatos, cada um vai atrás dos defeitos, das mazelas, dos malfeitos, para aumentar a rejeição do outro. Será uma eleição baseada na rejeição. Quem for mais rejeitado
é o que tem mais chance de perder a eleição. Então, os candidatos vão trabalhar, eu pensei que seria uma polarização baseada na rejeição entre o candidato do PT e o atual presidente da República. Mas eu já vi também que vai ser entre o atual presidente da República e o ex-ministro Sérgio Moro. Os dossiês já estão aí, andando pela internet, esses dossiês já estão correndo, então vai ser uma coisa muito complicada. Vai lembrar aquele jogo da final do Campeonato Paulista de 1951, entre o Palmeiras e o São Paulo, que chovia muito e ficou conhecido como o Jogo da Lama. Ficou conhecido como o Jogo da Lama porque os jogadores terminaram com as camisas todas enlameadas. Então, o risco é a gente ter uma eleição da lama, uma eleição baseada muito em acusações, e aí o judiciário e o legislativo vão, infelizmente, contribuir para que esse processo ainda seja agravado. Que coisa, ministro. 28 de janeiro de 1951, estou vendo aqui no estádio do Pacaembu o Jogo da Lama. Que coisa, que projeção para o ano que vem. Ministro, só posso agradecê-lo pela participação aqui no Band News Station. Muito bom conversar com o senhor. Bom Natal, boa passagem, né, para o ano de 2022 e até o ano que vem. Estaremos juntos. Para você também, Carla. Parabéns pelo seu trabalho. Um abraço aos nossos ouvintes. Feliz Natal e até breve. Um abraço. Obrigada, viu, ministro, por liberar aqui a minha participação com a tiara de renas. Tá muito bem. Da saúde para a família.